gente tem produtos padrões, assim, de prateleira, cartão de crédito, cartão premium, que agora que a gente está lançando, a gente tem uma conta digital também, gratuita, tem benefícios exclusivos numa loja que fica dentro do aplicativo, a gente tem também opções de crédito, empréstimo, e como é que a gente foi parar, né, nesse mercado gamer de algum jeito? É isso que a gente vai ver aqui. Mas antes queria falar, por que esse mercado de games chama tanta atenção, né? Porque a gente está aqui hoje, inclusive, falando sobre isso. O Brasil é o terceiro país que mais consome jogos eletrônicos. A gente só fica atrás da China e dos Estados Unidos, e mesmo a gente sendo o terceiro que mais consome, em termos de faturamento, a gente ocupa a 10ª posição, porque a gente ama jogos grátis e a gente está tentando sobreviver nesse país, então gastar dinheiro com jogos é meio complicado. Mas a gente está falando aqui de uma indústria bilionária. E a previsão é que o setor atinja uma receita que pode chegar a 6 vezes maior do que é faturado hoje no cinema. Isso a gente teve uma aceleração muito forte em 2020, né, por conta da pandemia. E enquanto o mercado de games cresceu muito, de cinema deu uma estagnada, então por isso que ficou uma coisa super discrepante. Mas assim, o que fica aqui é que o que já é gigante vai ficar ainda maior. E quando a gente fala de jogo, de games, a gente não fala só de jogo, a gente fala sobre entretenimento. Porque jogos são realmente condutores de histórias. Eu acho que a gente precisa sempre ver como um formato que pode ser desdobrado de muitas formas. Não é à toa que a gente tem fenômenos como The Last of Us, né? Não é só o Pedro Pascal que faz todo aquele sucesso, é porque a história realmente envolve e a gente tem muitos desdobramentos. A gente tem parques temáticos com jogos, a gente tem agora o lançamento do Mario, enfim. Realmente... Tem bar temático também agora em São Paulo. Alô? Tem bar temático também agora em São Paulo, tá rolando o bar do Valorant. Sim, é verdade, é em Pinheiros, é verdade. Muita coisa. Muita coisa, muito legal. O licenciamento dentro desse universo é impressionante, riquíssimo. E aí, aqui a gente trouxe um slide diretamente da PGB, que é como se fosse a bíblia de pesquisa, assim, é a pesquisa Game Brasil, para desse mercado. A gente literalmente copiou e colou, a gente compra, né, tem a versão paga, mas essa aqui está disponível no site deles, inclusive na versão gratuita, só para a gente contextualizar um pouco, demograficamente, quem é esse gamer brasileiro. E aqui acho que é legal, o slide ele exemplifica uma coisa que a gente costuma falar muito, assim, tipo, o universo gamer ele é muito amplo. Quando a gente fala de games, tipo, a gente não pode colocar todo mundo num grupo só, sabe? Tipo, existem vários nichos. E aqui a gente consegue ver principalmente na divisão demográfica, que é a divisão de uso por plataforma. Quando você pega smartphone, você tem um público majoritariamente feminino. Quando você passa para console e computador, esse cenário se inverte. Então isso dita muito como é consumido os games, né? Você tem, por exemplo, sei lá, a sua avó que curte jogar Candy Crush, né? As pessoas que, tipo, usam o celular no dia a dia para passar o tempo, e você tem também as pessoas que usam mais hardcore gamers, né? Como console, computador, etc. E isso acaba refletindo também, principalmente na distribuição de classe social. Quando você pega o smartphone, aqui na pesquisa mostra que a gente está centralizado ali no B2, mas se você olhar a divisão de porcentagem, o smartphone vai puxando um pouquinho mais para o C1, C2, enquanto console e computador, obviamente por serem plataformas mais caras, né, você precisa ter um poder aquisitivo um pouco maior para consumir, vai puxando um pouco mais para o B1. Então, tipo, quando você vai escolher onde você vai investir, é importante também ter essa visão de que isso precisa estar alinhado com o seu público. Se você quer atingir um público mais classe C, mais classe D, ou mais classe B, classe A, vai depender também da plataforma que você vai escolher, inclusive também em questão de gênero. Perfeito. Uma coisa que é legal a gente falar é como que as mulheres, né, são as principais jogadoras no smartphone. Isso, quando a gente para pensar, até nas pesquisas anteriores da PGB, as mulheres tinham até uma representatividade maior no cenário, mas isso foi reduzindo. E aí, então, até dei uma pesquisada para confirmar, assim, o sentimento que eu tinha, porque os principais concorrentes desses jogos de celular, e a gente está falando desses para passar tempo, etc., são as redes sociais e tudo mais. E aí as mulheres são as maiores usuárias de Instagram, também são as maiores usuárias de TikTok, e a gente teve uma migração nos últimos anos. Então, enfim, acabou anunciando ali. Chefim, só um complemento também, acho que quando a gente fala de console e computador,
tem um público majoritariamente masculino, muito por conta de uma questão cultural e histórica, né? Hoje esse cenário está mudando e a gente está trabalhando para mudar isso também desde o dia. Mas, pô, quantas vezes vocês não viram ou não souberam de histórias de meninas que queriam jogar videogame e, tipo, tinham que esconder o nick porque, sei lá, tinha machismo nos jogos online, ou o pai achava que não era coisa feminina, etc. E a criança, desde os seus 2, 3 anos, já ganhava um videogame para poder se divertir. Perfeito, isso é muito bom você ter falado já nisso, porque é um pouco da história que a gente construiu dentro desse cenário, a gente como dia mesmo. Bom, e aí antes de a gente falar profundamente de games, né, a gente só falou um pouco por que esse mercado é tão interessante, a gente precisa falar sobre posicionamento de marca. E aí, o que significa posicionamento de marca? Sim, de uma forma bem simples e direta, posicionar significa fazer escolhas. E o posicionamento é literalmente o lugar que a gente ocupa na cabeça dos consumidores. O posicionar como marca é fundamental porque só assim que a gente consegue criar conexão legítima com qualquer público. Inclusive, um posicionamento é a razão de a gente conseguir diferenciar um produto ou um serviço de outro concorrente, né? Então, as pessoas ali, banco digital, gente, é tudo muito parecido. E aí aqui tem que batizar ainda esse negócio que eu criei, mas é como se fosse a pirâmide do posicionamento, né? Então, basicamente, no topo a gente tem o que o consumidor espera. E aí na base a gente tem o que a concorrência entrega e do outro lado o que a marca é capaz de entregar. E aí o que conecta cada um dos eixos, dos vértices aqui, é de fato a relação que a gente tem com cada um dos públicos, né? Então, assim, a gente fica do lado, tentando ficar um pouco mais distante da concorrência, porque a gente quer se diferenciar, e a gente quer uma ligação direta com o que o consumidor espera. É ali que a gente tem que se posicionar sempre. Do lado oposto, a gente deixa para a concorrência, e do lado oposto do que o consumidor espera é onde a gente nem deve pisar, porque, né, se o consumidor não quer, por que eu vou estar ali? E, bom, por que posicionamento é tão importante? Porque, principalmente a gente banco digital, num cenário que todos os produtos parecem absolutamente iguais, a marca acaba virando um diferencial competitivo. Então, muitas vezes a gente não sabe conscientemente por que a gente consome uma marca e quando a gente vê, eu gosto porque eu gosto, eu faço isso porque eu faço. Então, as features são commodities, a marca de jeito nenhum pode ser. Para que a gente possa se posicionar de forma mais assertiva nos cenários, a gente precisa ter certeza do que a gente é. E aí a gente também é importante a gente estar sempre de olho no mercado e aí, a partir disso a gente faz um mapeamento de território. Então ali é só um exemplo, né, de marcas que podem se apropriar de diferentes locais, até dependendo dos públicos, podem se apropriar de todos eles, né? Então, tem esporte, games, tecnologia, música. Lá no vídeo a gente fica sempre, principalmente nos pilares de música e games. Aqui é só um exemplo também de uma ferramenta que a gente usa para fazer esse mapeamento de posicionamento de marca. O nome disso é um radar de posicionamento e ele literalmente é um diagnóstico em que a gente coloca o lugar que cada marca ocupa dentro de algum mercado. Então, por exemplo, a gente pode ter um radar de posicionamento de esportes, de marcas com esporte. E aí a gente tem um setor de vôlei, outro de futebol, outro de basquete, surf, games, esports mesmo. E aí dentro de cada linhazinha dessa assim, a gente pode ir mapeando iniciativas. Então, por exemplo, vôlei feminino, quem é que está no vôlei feminino? Enfim, e aí isso é legal porque a gente consegue ver quais nichos estão saturados e quais são a oportunidade para a gente trabalhar. E é muito importante o posicionamento também, porque quando a gente não assume, quando a gente não se posiciona, a gente acaba sendo posicionado por alguém. Isso vale para a vida também, né? E, como eu falei, é muito importante a gente ter certeza do que a gente do que a gente acredita, para que os consumidores não tenham dúvida nenhuma do que a marca representa para eles. E assim, como eu falei, né, posicionamento é escolha, e a gente literalmente escolheu estar no contexto de games e esportes no Brasil. Só que grande parte dos nossos concorrentes fez a mesma coisa. Tá tudo bem, porque, como eu falei ali, né, o radar de posicionamento e tal, ele acaba mostrando pra gente que existem muitas formas de se contextualizar dentro de um mesmo universo. E a gente pode passar a mensagem que a gente quiser dentro daquilo ali. Mas, enfim, antes da gente ter certeza do que a gente queria construir de narrativa, a gente teve que olhar para dentro. A gente
gente se fez muitas perguntas, né? E a nossa narrativa de mercado, no mercado, tinha que fazer sentido com a marca, porque senão é uma coisa que é finita. Então a gente olha para a marca, Digio, tudo se transforma no nosso slogan. Mas o que é esse tudo? O que a gente deseja transformar? A gente faz toda hora essa pergunta, essa provocação, seja para brand experience, para parte de até employer branding também, né, que é a comunicação interna e tal, o envolvimento com os colaboradores. Mas dentro da ótica do cenário gamer, a gente tinha que entender o que era possível de ser transformado e como que esse mercado funciona. E aí as principais perguntas que nortearam essas decisões e toda essa construção eram quem e o porquê. Quem é assim, gente, quem efetivamente é o gamer? Quem efetivamente é apaixonado por isso tudo? Ou então quem só tá ali por entretenimento? E não de uma forma demográfica que a gente mostrou lá no início. Da forma mais emotiva mesmo, assim. Quais são as motivações por trás dos jogos? Porque quando a gente coloca em caixinhas demográficas, a gente acaba deixando de... A gente começa a ver de uma forma muito fria. E a gente descobriu que esse mercado não é nada frio. E por que as pessoas jogam, assim, a gente pode ter pessoas completamente diferentes. O Carlos, que é aqui de São Paulo e tal, pode ter a mesma motivação de uma pessoa, uma mulher de 42 anos, de Rio Branco, para poder jogar um Valorant, por exemplo. Enfim, e aí a gente começou um trabalho lá dentro do Digio, que era o Projeto Terapia, que era uma terapia de marca mesmo, que a gente queria se entender, se conhecer, ressignificar coisas, aquela coisa toda que a gente faz na análise. E aí a gente fez, tinha todo um processo baseado em design thinking, aquela coisa toda bonitona, mas um dos momentos mais legais e ricos que a gente teve foi quando a gente começou a olhar para fora. E a gente convidou pessoas que são referência no mercado. Então a gente chamou o Luiz Passetti, que é um dos principais jornalistas do mercado. A gente chamou o Glaucio, acho que é Glaucio Marques, que é o CEO da Level Up. A gente chamou a Branca, que, cara, ela tem um negócio de profissionalização do mercado gamer. E o Marduk também, que eu acho que na época ele era consultor da Webidia. Consultor e também criava alguns projetos lá, campeonatos. Incrível, assim, e os depoimentos que ele deu, inclusive, foram, assim, muito ricos. Ele ficou super emocionado também por conhecer o Glaucio ali, porque o Glaucio, né, Level Up, trouxe o Ragnarok pro Brasil, não fez? Exatamente. Então, e aí foi um dos primeiros jogos que ele se envolveu. Inclusive, eu joguei muito Ragnarok. Enfim, e aí os principais outputs norteadores dessa conversa toda foram que não existe uma comunidade gamer, são centenas. Assim, eu gosto também, Carlos, você até fez paralelo com música, né? Assim, pode fazer. Não, pode falar. É que, poxa, quando você fala de games, você tem N tipos de jogos. Eu, por exemplo, eu amo Call of Duty. Tipo, é o meu jogo preferido. Mas tem gente que curte simulador, tem gente que curte League of Legends. E não necessariamente essas pessoas têm o mesmo perfil de consumo ou têm o mesmo jeito de consumir determinadas coisas. E quando a gente fala de música, tem um paralelo ali, porque, pô, a pessoa que curte samba normalmente não vai no show de rock, o cara que gosta de rock normalmente não vai no show de reggae. São pessoas que estão dentro do mesmo universo, mas consomem de maneiras totalmente diferentes, assim, os produtos do dia a dia. Perfeito. Ou então até, realmente, uma pessoa vai transcendendo de um ponto para o outro, mas, assim, são muitas particularidades. Eu acho que essa que é a importância. E a gente também descobriu que games é sobre história, é sobre paixão, é sobre vida, ser humano mesmo. Inclusive, semana passada eu conheci 2 casais diferentes que se conheceram um jogando Valorant, outro jogando um jogo que nem existe mais, não sei, que eles estão há mais de 10 anos juntos. E estão casados hoje, sabe? É uma loucura o envolvimento que é possível a partir dessas plataformas. Uma das pessoas, inclusive, é tão apaixonada por esse universo que trabalha na Riot hoje. Enfim. E aí outra coisa que também serve para a vida, né? Não é só para o mercado gamer, mas é que para criar relacionamento a gente não pode chegar de uma forma superficial. Acho que isso é muito valioso. E a internet, apesar da gente acabar falando muito sobre comunidade gamer é tóxica e etc, blá, 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 a internet é um espaço seguro para muitas pessoas. E isso ficou muito evidente quando a gente conversou de uma forma mais profunda com a galera. E a última
O último output, assim, cara, don't believe the hype, porque hoje uma coisa que pode estar bombando, amanhã pode não fazer o menor sentido, e se você quiser construir uma narrativa, você não pode construir em cima de uma coisa que é efêmera, né? Bom, a gente já falou um pouco do Digio, já falou sobre posicionamento de marca, já falou sobre a conexão com esse mercado e essas pessoas, e agora o Carlos vai falar sobre o universo gamer. Boa, beleza, a gente passou por tudo isso e o que a gente fez efetivamente para poder entrar no cenário. Quando a gente começou a investir, a gente viu que tinha várias frentes possíveis de investimento e vários locais onde os gamers estavam ou que estava permeando o assunto. Você tem os jogos, que são os games propriamente ditos, você tem as publishers que publicam os jogos e também são responsáveis pela vida útil, por fomentar o cenário daquele determinado jogo. Você tem os campeonatos que muitas vezes está ligado ao esporte diretamente, mas às vezes também a pessoa só curte assistir, que consequentemente está ligado às screens e influenciadores. Então, tem uma convergência ali com esportes diretamente, mas também tem uma parte de lazer. Você tem os eventos, que, enfim, BGS, CCXP, acho que pode passar e botar o outro lá. E você tem as equipes que estão ligadas também diretamente aos esportes. Aí você fala, pô, eu vou investir em games, mas como que eu vou fazer isso? Tem tanta coisa pra gente fazer. Óbvio que tudo isso depende das oportunidades que vão surgir, né? Acho que muito do plano que a gente montou também veio de acordo com as oportunidades que a gente foi buscando e bateu na nossa porta. Tem muito também do budget que a gente tinha para investir, porque obviamente não dá para fazer tudo que a gente quer, né? Os recursos são extremamente limitados. Só criando parênteses também, a gente não é um banco gamer, a gente identificou a importância desse público pra gente. Então, assim, essas iniciativas são uma parte de tudo que a gente faz, né? De marca e etc. Exato. E com budget limitado, assim, apesar de a gente trabalhar num banco, a gente sabe que tem outras empresas que têm budgets menores ainda. Então, você precisa fazer investimento de forma inteligente e que faça sentido e que crie um storytelling para aquele público e que atinja de diversas frentes ele, para ele poder ser impactado da melhor maneira possível. Então, quando a gente olha para isso aqui, como que a gente vai escolher as frentes que a gente vai atingir? No nosso caso, a gente pensou muito em Valorant de início, isso porque era um jogo que, quando a gente começou a investir, estava sendo lançado pela Riot e tinha um potencial de crescimento absurdo. Diversidade e inclusão foram sempre pautas que foram levantadas dentro do Digio, não só para games, mas para diversas outras iniciativas. Então, a Riot sempre teve esse olhar e tinha a promessa de ter um olhar mais forte dentro do Valorant, mais focado nisso dentro do Valorant. E aí a gente escolheu eles, nos associamos a Riot, não diretamente, mas a gente fez uma aproximação com eles também. E aí a gente iniciou os patrocínios e as ações. A gente pegou a B4, que era um time que na época estava iniciando o line-up feminino de Valorant. E elas acabaram indo para o VCT Game Changers, que é um campeonato inclusivo, etc. E pegamos influenciadores também que estavam dentro desse mesmo cenário. Então a gente fez conexões, tudo dentro para convergir com o universo, para as pessoas que curtem aquele tema fossem impactados de todas as frentes para existir um impacto mais efetivo. Pode passar esse e uma coisa muito importante, assim, como eu disse, a gente sempre levantou as pautas de diversidade e inclusão. Então, eu acho que quando você vai fazer um investimento, principalmente no cenário gamer, você precisa ter propósito. E no nosso caso, a gente queria incentivar o cenário de uma maneira verdadeira e genuína. Não só fazer a mídia pela mídia ou para pegar resultado diretamente, óbvio que o resultado também é importante, mas a gente queria entregar algo em troca. A gente, antes mesmo de iniciar com o Valorant, a gente fez uma parceria com a Webidia, que é uma empresa de mídia e conteúdo, que eles têm diversos portais aí pelo Brasil, provavelmente vocês conhecem alguns, não sei se quem gosta de cozinhar aqui se já entrou no Tudo Gostoso, ou quem curte games já entrou no IGN ou no MGG. No nosso caso, a gente pegou a IGN e a MGG como parceiros nossos, e eles montaram um campeonato de card game, que foi o desafio de Hearthstone. Aí você vai falar, por que card game, né? Tipo, uma coisa tão diferente do contexto aqui que a gente está falando de Valorant. Na época que a gente se associou a eles também como uma empresa especializada em games, eles mostraram pra gente que o universo de card game estava muito carente de eventos e de projetos e precisava de incentivo. Então, tinha muita, assim, Free Fire tava demais, tava nossa, muito acho que foi o auge do Free Fire. Foi o auge do Free Fire. Então, assim, todas as marcas estavam fazendo muito do mesmo e, mais uma vez, daquele jeito superficial. A gente não queria, a gente queria minimizar ali essa coisa, essa exclusão que toda essa fatia da comunidade estava se sentindo.
Exatamente. Aí a gente fez esse campeonato que foi muito bem aceito pela comunidade, deu super certo, assim, teve um alcance maior do que a gente imaginava. E o mais legal de tudo foi que a gente deu um prêmio absurdo, assim, acho que foi o maior prêmio visto de campeonato regional, né, no caso brasileiro, sem ser o oficial da publicadora do jogo. Então foi muito bacana, a comunidade ficou bem feliz. E aí depois a gente entrou mais diretamente com esse negócio do empoderamento feminino, né, de patrocinar uma line exclusivamente feminina, jogando, elas até jogaram contra times masculinos, né, mas óbvio que o foco delas era desenvolver também entender que Valorant era o que fazia mais sentido pra gente, porque acho que de todos os projetos aqui foi o que deu mais certo pra gente, no caso. Então, assim, tipo, a gente também cometeu erros, assim, você vê que a gente ficou aqui pisando em vários territórios, porque mesmo eu sendo gamer, mesmo a gente tendo outra pessoa que é gamer no time, a gente não sabia muito bem como fazer isso no início, a gente foi meio que na cara e coragem mesmo. Só que isso foi gerando experiência para a partir daqui, ó, dezembro de 2020, que foi onde a gente se associou à IGN e ao MGG, começar a construir uma história mais sólida e que tivesse um storytelling que fizesse mais sentido, assim. Eita, foi lá pra frente. Aí a gente fez alguns projetos com a Nvidia, depois a gente fez algumas coisas diretamente com a B4. Inclusive com a B4 a gente fez 2 projetos muito legais que eu queria falar aqui. O primeiro foi uma peneira para revelar uma nova jogadora do line-up principal de Valorant. Isso foi muito legal porque você mexe com o sonho da galera, então é uma maneira de entregar um projeto genuíno para a comunidade, isso aí foi fantástico. E aí tem o lance da transformação também, né? A gente estava realmente focado em transformar a vida de alguém, transformar essa pessoa em pro player. Exato, e a gente também fez um documentário das meninas, tipo, mostrando a história delas, como elas chegaram até chegar no time, que foi uma caminhada difícil, né? Elas sofreram preconceito, machismo e tudo que vocês possam imaginar. Elas contando toda a história. Até um parênteses, gente, eu convido vocês a colocar no YouTube machismo, jogos, só isso. Aí vocês vão ver incontáveis vídeos absurdos, assim, de pro players sendo humilhadas simplesmente porque elas desmutaram ali a coisa, porque tem um nick feminino. É assustador, assim. Inclusive a Chafin, ela liderou junto num outro painel do Rodrigo na Campus Party, um painel que chamava Por que elas escondem o nick? Que era justamente essa questão de, poxa, as meninas às vezes escondem pra evitar o machismo de ter um nick feminino lá com a galera vendo, enfim, jogando. Às vezes, você morre pra menina no jogo e tipo, o cara vai lá e começa a falar um monte de absurdo. Atacar a menina do mesmo time, às vezes. Só. Exato. Bom, aí a gente fez documentário muito para dar voz para elas também, para elas poderem se expressar, enfim, que era uma coisa que elas não tinham, tinha um pouco, enfim, culturalmente a gente sabe como funciona. Aí em julho rolou um evento muito bacana que foi o João Rock. Antes, rapidinho. Claro. Só aquela live da festa do pijama, ela foi muito legal, porque a gente pegou uma coisa que é muito cultural, assim, muito de menina, que é a festa do pijama. E a gente convidou o time, a Bruna, que eu mencionei, foi a que sediou, mediou ali toda a conversa. E ali a gente vê, fica muito tangível, assim, a diferença que a gente fez na vida dessas meninas, assim. A gente foi a primeira marca que patrocinou a maior parte delas. E o envolvimento dela, lembro da Arial. A Arial foi uma jogadora que entrou na reposição da peneira que a gente fez, né? Isso, ela veio da peneira, exatamente. E dela contando, assim, como que ela nem pensava que ela efetivamente um dia conseguiria ser pro player. Chorou pra caramba. Ela chorou, é lindo de ver, tá no YouTube, não deixe de ver, é muito legal. E, enfim, foi bem bacana. Longe de mim ser pretencioso e querer dizer que a gente fez alguma coisa por ela, porque acho que ela tem todo o mérito do mundo, ela que joga e tal, mas é muito gratificante saber que a gente pôde facilitar de alguma forma a entrada dela, assim, no universo de esportes, sabe? Tipo, isso sem contar as outras iniciativas que a gente fez que muda a vida da galera de alguma forma. E aí em julho, o que eu ia falar é que a gente, a Chafin contou no começo que a gente também está dentro do território de música. Em julho a gente patrocinou, meu Deus, tô gago. A gente patrocinou o evento João Rock, que foi em Ribeirão Preto, e a gente levou as meninas para criar diversos conteúdos lá. Muitas delas foi o primeiro festival, elas nunca tinham ido no festival, porque elas são bem novinhas. E foi muito legal criar essa conexão entre música e games, até porque, tipo,
uma coisa que é importante falar, os gamers eles não só são gamers, eles também fazem outras coisas, eles também vão ao restaurante, eles também vão ao bar, eles também vão ao cinema, eles também vão a festivais de música, então isso é importante colocar aqui também, não existe mais aqui, na verdade existe o gamer estereotipado também, mas ele já transcende muito isso, sabe, tem N outros perfis. Perfeito. E aí é legal também falar que ali, por exemplo, em outubro de 2021 e novembro de 2022, a gente sempre tentou associar o universo financeiro, que é o nosso principal universo, com esses streamers, influenciadores, creators, enfim, qualquer nome em inglês que a gente quiser dar, dessas pessoas que são tão importantes no cenário. E até fazendo esse paralelo, né? Porque a gente sabe que a vida financeira faz parte da vida de todo mundo, é uma fatia fundamental. E no Brasil a gente tem muitas questões de educação financeira, é realmente um problema. Então a gente sempre teve esse propósito de transformar isso. Inclusive, até acabei não falando, mas o Tudo Se Transforma, ele nasceu muito disso também, né? Do potencial que a gente consegue enxergar na transformação das pessoas a partir da vida financeira. Enfim. Isso aqui são as principais iniciativas, né? Mas eu acho que é importante falar, mais pra frente eu conduzo isso, mas que a gente, organicamente, a gente continua ativando toda essa conversa com o público, né? Ô, Chavinho, um ponto importante também é que, assim, essa aqui são as iniciativas de patrocínio e parcerias, mas dentro de casa a gente também tem diversas iniciativas de criação de conteúdo, de usar assets gamers, então, assim, não é só jogar para fora, você também precisa trazer para dentro o tema, né? Óbvio que, como ela disse, a gente não é um banco gamer, mas a gente trata do assunto. Então a gente precisa conversar com esse público de uma maneira que eles entendam e que eles se sintam conectados com a gente. E eles são um público muito exigente, então isso é importante também. Boa. E aí, assim, eu acho que fica muito claro ali, quando a gente vê o mapinha a trajetória que a gente percorreu, que não se constrói narrativa com ações pontuais. Isso até reforça o que a gente acabou de falar, né? Que assim, não dá pra você fazer uma coisa esporádica e outra lá na frente. E que consistência de marca só existe com consistência de comunicação. Então, inclusive, essa pessoinha aqui que a gente está vendo é a Mariana, é uma persona que a gente criou internamente. A gente fez todo um casting, a gente produziu fotos com essa modelo e tal, e a gente criou esse projeto de persona junto de várias pessoas dentro do Digio, várias áreas diferentes, e a gente faz a criação mesmo de produtos, features, de priorização de atualizações no aplicativo, nos nossos serviços, pensando também na Mariana, que é, enfim, uma dessas pessoas aí que representam essa narrativa gamer. E aí, também, continuando a conduzir isso, uma coisa que é muito importante, gente, a gente é um banco, não dá só pra gente simplesmente trabalhar por propósito, a gente precisa também alcançar resultado no negócio. E a única forma da gente fazer isso efetivamente é diversificando as nossas ações. Então, uma coisa que foi muito importante pra gente e que é, assim, premissa para qualquer outro mercado, qualquer iniciativa que a gente queira construir, é olhar para o funil de aquisição e pensar como que eu vou conversar em cada etapa, ou qual iniciativa eu vou ter para cada etapa do funil. Então, assim, também é fundamental a gente esperar as coisas certas de cada etapa do funil. Então, quando a gente fala de awareness, que é conhecimento de marca, eu estou falando uma coisa numa construção mesmo, de médio, longo prazo. Então, eu não vou esperar quantos cartões um patrocínio vendeu, né? A diretoria sempre espera. Sempre espera, gente, sempre. Mas a gente, né, por isso que é importante diversificar também, para poder justificar investir nesse cenário. Então, é legal a gente ter iniciativas para awareness, pensar em consideração, pensar em conversão. Então, hoje a gente tem linhas, a gente não tem só anúncios ali que são pensados exclusivamente para jogos mobile, mas a gente também usa toda uma linguagem, toda uma estética. A gente criou, na verdade, uma identidade visual específica para conversar com esse público. E, enfim, isso é o que faz a gente estar muito feliz com a narrativa que a gente está construindo. E isso também não pode morrer antes, assim, até a gente ganhar o cliente, né? Isso tem que ser contínuo. Então, eu sempre falo que, eu até falei, acho que no início, que os jogos, eles realmente são uma forma da gente se comunicar. Existem vários assets ali que a gente pode usar no nosso dia a dia. Eu não vou conseguir mostrar aqui,
Mas aqui são 2 exemplos de comunicação que, putz, é porque tá no PDF. Mas são comunicações de lançamentos de produtos que a gente teve, que não foram focadas especificamente no público gamer, mas elas foram a forma que a gente usou para lançar 2 produtos que a gente tinha. Esse aqui era o boleto parcelado, que a gente usou, fez uma referência ao Fruit Ninja, aquele jogo que vai cortando assim, e ficou muito legal, porque é o parcelamento do boleto e tal. E ali é Tetris, né, um clássico, que era para como que as contas se encaixavam no mês, era para um produto de empréstimo. Então, eu acho que existe muito uma comunicação que deve ser direcionada para o público, mas existem também esses assets, essas coisas que já estão na cultura popular, que conversam com todo mundo e acaba sendo divertido também. Bom, e agora a gente aqui já está na reta final. E só reforçando, a gente vai deixar aqui as nossas principais dicas e... Eu dei vários spoilers, né? Pois é, mas tá tudo bem. Isso aí não que reforça nem a mensagem. Mas que gamers consomem absolutamente qualquer mercado e as oportunidades de diálogo são infinitas. E aí, se a gente puder deixar 3 dicas, assim, para finais, né? Um resumo, tipo, putz, vocês falaram, dessa nem entendi nada, tá? Então, esse slide aqui é o que a gente deve sair da sala com certeza. Não, acho que aqui é o resumo de tudo que a gente falou, né? Então, assim, é importante você entender qual que é a sua audiência e alinhar isso com a sua estratégia. Como a gente disse lá, até resumindo o slide da PGB, você tem diferentes perfis de público de acordo com os jogos e as plataformas que eles consomem. Então, você precisa entender qual que é o público que você quer atingir, qual que é o público que você vai também atingir dentro do universo gamer e alinhar tudo isso aí, para eles conversarem no seu dia andando de skate. Então, isso de novo. Aqui é o que eu falei também, né? Você precisa escolher um nicho. O universo gamer é muito grande, então você precisa saber para onde você vai. Não adianta você querer abraçar tudo, porque senão, quem abraça tudo não abraça nada. Não abraça nada, e também são rios de dinheiro. É mais fácil você botar um comercial na TV que você vai ter mais efetividade. Então, aqui a gente escolhe o nicho para ter um investimento mais eficaz, né? Investir o menos possível com o maior resultado possível. E ter propósito, né? Acho que principalmente no cenário gamer, quando você fala de investimento, a galera quer algo em troca, sabe? Tipo, você precisa entregar algo para a comunidade, seja como um benefício no seu cartão de crédito, que é o nosso caso, a gente tem uma parceria com a Hype Games, que dá vários descontos, seja com produção de campeonato, como a gente já fez, seja com revelando uma nova atleta, realizando sonhos, tem N formas de você fazer. Então você precisa ter propósito, ou até mesmo no caso que foi o principal, eu não falei aqui, que é fomentar a diversidade e inclusão dentro do cenário de games. Então, enfim, a gente fez diversas coisas. Assim. Exato. Bom, e é isso, assim, mensagens genéricas não constroem discurso. E sem discurso não tem narrativa de marca. É isso, gente. Obrigada.